Queridos, a mensagem que Deus colocou em meu coração para ministrar tem como tema uma nova chance. E eu preciso introduzir essa reflexão lembrando de uma característica peculiar na vida da minha mãe. A minha mãe tem uma habilidade que eu desconheço, sendo muito sincero. Alguém que tem ao nível que ela tem essa habilidade. Eu já vi inúmeras pessoas com habilidades similares, bem semelhantes. Mas das que eu conheço, ela se destaca de uma forma bem singular. E é uma habilidade específica. É recordar datas importantes. É uma habilidade tão singular que, se você pensar naquele cenário que às vezes marido e mulher, casal de namorados, ficam na expectativa se o outro vai lembrar de uma data, alguma coisa assim, com ela definitivamente não tem nem graça você tentar brincar disso. Vou te dar alguns exemplos do como ela adquiriu essa habilidade e me impressiona. Minha mãe se recorda de data de aniversário dos familiares que nós temos. E quem conhece a nossa família sabe que não é pouca gente. O dia amanhece e, como se um reloginho interno lhe desse uma dica, ela diz: hoje é aniversário de fulano. Eu até gravo algumas datas de aniversário, mas são de pessoas que eu tenho uma maior afinidade ou que estou em maior contato. Mesmo em meio aos meus parentes, eu não consigo capturar e lembrar a data de todo mundo. Mas ela tem essa habilidade, e não se resume a isso. Por exemplo, minha mãe recorda da data de aniversário dos meus amigos de escola, na época que eu estudava. E ela me liga dizendo assim: filho, hoje é dia de dar parabéns para fulano. E eu pergunto: por quê, mãe? É aniversário dele. Ah, é, mãe? Ela faz. Chega ao cúmulo de lembrar de ocasiões que ocorreram e que de alguma forma a marcaram. Olha, está fazendo 10 anos que fulano de tal se batizou. Eu falei: como assim? Um dia minha mãe falou comigo: filho, hoje é aniversário, e aí citou o nome de uma pessoa. E eu perguntei para ela: mãe, quem é essa pessoa? E ela disse: é o ex-namorado de uma prima sua. Aí eu falei: ah, mãe, nem dos que estão namorando eu estou lembrando, né? Ainda mais de quem é ex-namorado. É uma característica realmente muito peculiar a ela. Não consegue fazer a mesma coisa com outros quesitos. A mente não traz recordações de outras coisas. É com datas e é específico. Mas depois, lá para o finzinho dessa ministração, eu vou te contar algo mais sobre a minha mãe e sobre datas, que com certeza há de edificar-nos na ministração de agora. Todavia, nesse momento, eu quero ler um texto bíblico. E lendo sobre esse texto bíblico, expressar a você algumas verdades que acredito Deus nos trará neste tema, uma nova chance. Isaías é o livro a ser lido, capítulo 38, versos de 1 a 5. Eu estarei lendo todo esse texto, os 5 versos, e depois, de maneira pormenorizada, vou ler novamente cada um deles, ministrando aquilo que Deus compartilhou ao meu coração. O texto lido é Isaías 38, versos de 1 a 5, que diz: por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede
e orou ao Senhor. Ezequias disse: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com o coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: vá e diga a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai: ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas, e acrescentarei 15 anos à sua vida. Amém? Esse texto é lindo, trata com muita profundidade que Deus pode mudar a nossa sorte, que Deus responde às nossas orações. Mas existem algumas outras verdades contidas aqui nesse texto, e que eu quero chamar a sua atenção nessa hora. Nós iniciamos com a leitura do primeiro verso, por óbvio, e nele eu disse, e mais uma vez repito, por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Que tempo era esse, pastor? Ezequias é um rei de Judá, é um rei que governa Judá de uma maneira brilhante diante do Senhor. Está fazendo tudo direitinho, as coisas estão indo bem. Ezequias, durante o seu reinado, faz com que Judá se livre da adoração de outros ídolos, volte-se para Deus, sirva ao Senhor e somente a Ele, promove algumas reformas diante do povo, para que espiritualmente esse povo estivesse adequado. Todavia, os assírios estão para dominar, estão para guerrear, estão para vencer várias das nações que eles intentam, e uma das nações que eles buscam é a nação de Israel, é o povo de Judá. É nesse tempo, num tempo de guerra, num tempo de preparar-se para combater o inimigo, que Ezequias adoece de uma enfermidade mortal. Meu irmão, tem batalhas que a gente vive, que elas por si só já nos parecem levar ao limite, não é verdade? Tem coisa que a gente enfrenta que a gente diz: nossa, que não venha mais nada, porque eu não vou dar conta. Ezequias está lá como rei, precisando posicionar o seu exército, o seu povo, em um possível enfrentamento dos assírios contra eles. É um tempo de guerra, é um tempo de conflito por domínio, por território, mas naquele tempo a sua guerra não parece ser essa única. Mas ele recebe uma notícia, e ele agora está doente de uma enfermidade mortal. Quando nós vamos ao médico, procuramos atendimento na área da saúde, e alguém diz para a gente que a nossa saúde não vai bem, a gente geralmente recebe encaminhamentos para um tratamento. E talvez a gente volte de lá esperançoso, porque afinal de contas, o diagnóstico foi dado, a gente tomou conhecimento do que a gente tem que enfrentar, e se há tratamento, nosso coração se enche de esperança. Mas quando alguém recebe um diagnóstico e é dito sobre ele: a sua doença não tem cura, é irreversível, é mortal, a gente não consegue, sair de lá entusiasmado, porque nos parece que é uma questão de tempo apenas, até o dia do fim ser uma realidade nas nossas vidas. E é esse o cenário. Ele não apenas está doente, não se trata de uma gripe, uma dor de cabeça ou alguma outra coisa que em tratando pudesse estar sarado. Ele está enfermo, e a enfermidade que lhe o acomete é uma enfermidade que o levará à morte, se nada diferente lhe aconteça. Meu irmão, não sei qual é a aflição que você está vivendo, eu não sei de verdade qual é a sua necessidade nesse tempo presente,
Mas uma coisa eu quero compartilhar contigo: tempo limitado diante de uma necessidade é o que às vezes nós temos. Sabe o que foi dito pelo profeta Isaías, filho de Amós, quando ele foi visitar Ezequias? Ele disse assim: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, não vai escapar. A necessidade de Ezequias está apontada por Isaías: põe em ordem a tua casa. Eu não sei se o Espírito Santo de Deus fala contigo a mesma coisa nessa noite. É possível que esteja falando. Olha, você tem um tempo limitado, e o tempo é para pôr em ordem a sua casa. O tempo é para você colocar em ordem a sua vida. Eu não sei o que o Espírito Santo de Deus está falando no específico de cada coração. Talvez você está conosco pela transmissão e Deus esteja te dizendo: você tem um tempo, mas esse tempo é limitado. Tem uma data, tem um momento para tudo terminar, e você precisa, diante dessa data, diante desse tempo que lhe é oferecido, posicionar-se e arrumar sua vida, arrumar sua casa, fazer o que hoje ainda não é uma realidade.